No ar, mais um episódio do Imagens nas Mãos, uma série produzida por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Lívia Trindade e estou com o Rafael Vieira. A série Imagens nas Mãos apresenta o acervo do vídeo popular em Pernambuco, um projeto que vem digitalizando e divulgando imagens gravadas por movimentos sociais e organizações populares aqui no estado, entre os anos de 1980 e o início dos anos 2000. Uma das organizações atendidas pelo projeto é o Etapas Vídeo, que tinha forte atuação na luta pelos direitos civis, políticas públicas e democracia. Com a gente hoje está André Gerard, que é diretor, roteirista e editor, e também o criador do Etapa Vídeos. André, muito bem-vindo, estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Você pode se apresentar um pouco? Obrigado, meu nome é André Gerard, eu sou um dos fundadores da Etapa, fomos três que vinha de experiência parecida. Pronto, estou à disposição de vocês. Então, o senhor pode já começar a contar a gente um pouquinho sobre a história do Etapas Vídeo. O senhor mencionou que o senhor é um dos três fundadores. O senhor pode começar com esse projeto? Pronto, Como foi? porque a Etapas Vida, na realidade, ele é um dos projetos, de um projeto da Etapa, que é a Equipe Técnica de Ação Social e Pesquisa. Dentro dessa etapa, tinha três setores. O primeiro era pesquisa participativa, exclusivamente ligado aos movimentos de base popular da região metropolitana de Recife. O segundo era formação e capacitação de liderança comunitária. O terceiro era a comunicação. Na comunicação incluía rádios comunitários, jornais populares. Na época tinha slide, que a gente fazia, não existe mais, fotografia. Nos jornais, a gente criou um jornal que se chamava Folha dos Bairros, que tentava juntar todas as lutas dos bairros da região metropolitana de Recife. E isso aqui foi criado em 1981. Em 1984, a gente iniciou com um projeto de vídeos. O objetivo a finalidade desse projeto era, primeiro, fazer vídeos sobre as atividades da Etapas. Como a gente fazia pesquisa participativa, todo o resultado das pesquisas era desenvolvido para a população. Então, esse aqui era um material para formar as lideranças sobre a compreensão da sua realidade. E também assessorar nas lutas e na resistência. Então, a primeira produção era em cima dos trabalhos realizados pela Etapas. Em seguida, a gente começou a fazer vídeos também em parceria com outros ONGs, FASE, CEAS, praticamente todas as ONGs que atuavam naquela época, e também, por questão de sobrevivência, a gente também fazia vida sobre encomenda, principalmente com as prefeituras, com algumas ONGs que solicitavam, que tinham orçamento para isso, e etc. Pronto. Você pode comentar um pouco qual era a principal linha de atuação e como é que funcionava para vocês conseguirem esse contato com as ONGs? A gente era articulado. Inclusive, a gente começou a fazer o que a gente chamava interentidade. Quer dizer, toda semana, inclusive era na Etapa, tinha reuniões em toda a entidade. Era a FASE, a Etapas, o Gajópolis, o Centro Júlio de Castro, se não me engano, e o Centro Luiz Freire. Era a chamada interentidade. Era um pouco o embrião da BUNC, que aconteceu bem depois. Então, a gente já tinha, como se diz, uns contatos semanais. Né? Então, a gente fazia seminário, formações, capacitações em conjunto. Por exemplo, eu me lembro, quando a gente participou da criação da FEMEB, que é a primeira Federação dos Bairros da região metropolitana. Houve a eleição dos prefeitos. Na época, o prefeito que foi eleito foi Jabas. Tinha, se não me engano, uns 10 candidatos. Então, a própria federação chegou, junto com a entidade, a chamar um debate em conjunto de todos esses candidatos com o movimento. Não me lembro onde foi que a gente fez esse local, mas a gente chegou a juntar mais de 500 pessoas. Foi um debate, foi a primeira vez que aconteceu isso. Então, a gente já vinha tendo uma atividade em conjunto, que a gente tinha o mesmo objetivo, mas cada um tinha sua especialidade. O Gajopo era mais a questão jurídica. O Centro Luiz Freire já teve VIF, que já era mais a questão de comunicação. Então, cada um tinha a sua fase, era muito mais a questão de capacitação de formação. A atividade maior na época era justamente nas pesquisas.
pesquisa que levantava a história dos bairros populares, a história de luta, a realidade das populações, né? E a gente participou também a gente articulou os jornais comunitários que existiam, chegamos a fazer uma rede, participar da criação dessa rede, dando assistência técnica, formação, capacitação. As rádios comunitárias também, a gente conseguiu juntar todas elas, fizeram até uma associação, que se chamava ARC, se não me engano, né? Chegaram até acesso a um programa numa rádio, não me lembro mais, uma rádio que tinha sido falida, que ainda tinha alguns equipamentos. O projeto de acervo de vídeo popular de Pernambuco está digitalizando cerca de 35 filmes do Etapas Vídeos, e um dos mais significativos é o curta-metragem Quarto de Empregada, que tem como personagens principais empregadas domésticas de Pernambuco que dormem e moram no trabalho, ou seja, na casa dos patrões. Vamos assistir um trechinho desse filme? Eu acho que a gente deve fazer de tudo para ter seu cantinho, seja lá como for. Ou bom ou ruim, mas seja da gente. Eu sempre pensei em morar na minha casa. Pensei mesmo, mas eu tinha tanta vontade que eu tinha noites que eu não dormia direito pensando, meu Deus, o que é que eu faço para um dia eu possuir uma casa? Para sair das casas dos outros, pelo menos dormir na minha casa. É o sonho mesmo de minha vida. Eu acho que não existe coisa melhor do que a gente ter a própria casa da gente. Viver na casa dos outros o resto dos meus dias eu não queria, não. Sempre sonhei ter um canto para mim, sempre. Sempre sonhei. Digo, tenho fé em Deus que ainda tenho um canto para eu morar. Para quando ficar velha, não ficar na casa dos outros, jogada lá no quintal das casas dos outros até o fim dos meus dias. Isso eu não queria nunca. Nenhum trabalhador mora no local do trabalho. Só quem mora no local de trabalho é a trabalhadora doméstica. Somente nos anos 70, as domésticas passam a ser reconhecidas como profissionais. Em 1993, os sindicatos e associações de trabalhadoras domésticas fazem uma pesquisa sobre as condições de trabalho e de vida dessas mulheres em algumas cidades brasileiras. Os resultados mostraram que, em cada 3 domésticas, uma mora com os patrões e dorme no quarto de empregada. Eu trabalhei 25 anos numa casa e trabalhei 18 anos em outra casa. Na primeira casa, eu dormia no quarto com 2 crianças. E na segunda, eu dormia no meu quarto, lá atrás. Trabalhei uma vida inteira na casa dos meus patrões, onde eu trabalhei quase 39 anos, sempre dormindo e morando, trabalhando e morando no emprego. E eu comecei com 10 anos de idade, trabalhando na casa dos outros. Até, eu trabalhei uns 40 anos, assim, faz uns 10 anos só que eu me libertei da casa dos outros. André, o senhor mencionou que antes de fazer qualquer filme do Etapas, havia um processo de pesquisa e todo um processo de pré-produção para decidir qual o tema dos filmes. O senhor se lembra como foi esse processo para esse filme, O Quarto de Empregada? Bom, no caso, o Quarto de Empregada foi uma solicitação da Associação das Empregadas Domésticas de Recife. Então, o vídeo já tinha uma finalidade, né, que isso é importante, não coloquei isso. Uma grande preocupação que a gente tinha quando a gente topava fazer um vídeo era saber o uso desse vídeo. Quer dizer, antes de você iniciar o trabalho, tem que ter uma certeza que já tinha montado um sistema para você divulgar esse vídeo, e que esse vídeo ele fosse um instrumento de reflexão, de capacitação. Tinha que ter essa ligação. Não adiantava fazer um vídeo para botar na prateleira. Então, no caso, eu acho que no caso da empregada doméstica, foi fantástico. Foi uma demanda, que já tinha um orçamento para isso, já fazia parte do projeto dele, já tinha uma finalidade, que era justamente para conscientizar as empregadas a não aceitar mais a dormir no local de trabalho. Então, isso estava bem definido desde o início. Então, já o roteiro já estava montado. Quer dizer, a base do roteiro já estava montada. Então, depois eu acho que Lucia vai explicar melhor como foi feito. Eu só participei no vídeo, na edição. Então, tudo, até a escolha de quem ia falar, estava tudo decidido. Quer dizer, para mim, foi exatamente um vídeo
perfeito, porque a gente já trabalhava, sabia do uso desse vídeo. Infelizmente, às vezes, os vídeos não eram usados. Isso é uma frustração enorme, né? E eu soube que esse vídeo ele teve uma importância muito grande, porque era um problema muito sério naquela época, né? Os depoimentos são extremamente fortes, né? A gente até descobriu, na redação desse vídeo, acho que a Lucy vai falar sobre isso, de uma menina que tinha sido praticamente sequestrada do interior, que passou não sei quanto tempo, anos, trancada numa casa. E a gente conseguiu fazer um documento, uma entrevista dela, que não entrou no vídeo, porque a gente não tinha autorização para fazer isso, porque esse era um caso de polícia. E parece que depois se entrou na justiça, ela conseguiu ser libertada, essa menina. Mas o depoimento das moças, que já não eram moças, que eram senhora, que tinha passado a vida inteira dormindo num quarto de empregado, que ao mesmo tempo era um depósito, que era o lugar pior do apartamento, porque não era em casa, a maior parte era no apartamento, insalubridade. E teve um projeto que já foi no governo Arraes, eles conseguiram ganhar uma casa para se aposentar. E ver essas mulheres entrar nessa casa foi super emocionante. Foi a primeira vez que tinha uma casa dela. Tinha mulher que tinha um filho que não via o filho só uma vez por mês. Tem depoimentos extraordinários de tipo, por exemplo, não tinha horário, né? Muitas vezes, uma conta no vídeo, por exemplo, que o patrão chegava em casa meia-noite, tinha que acordar, pedir o café. Era se acordar, se levantar, fazer o café, quando chegava ele estava dormindo na mesa. Quer dizer, isso era a realidade dela. É horrível, né? E esse vídeo, eu acho que ele é muito atual. Talvez não com tanta intensidade, mas existe esse tipo de situação. Então, para mim, foi um dos vídeos que eu gosto mais, que a gente produziu, porque realmente correspondia ao que a gente queria com o nosso projeto de vídeo popular. E o senhor se lembra os impactos que o vídeo teve na luta das empregadas domésticas naquela época? Foi fortíssimo. Foi fortíssimo. Esse vídeo foi muito projetado, muitas pessoas se chocaram, muita gente descobriu uma realidade, e elas, pelo simples fato dela ter se expressado, foi fantástico. Infelizmente, era já no fim da carreira dela, porque a maior parte delas se aposentaram, né? Era uma vida inteira de exposição de uma família, sem ter vida própria nenhuma. E como é que funcionava o financiamento do Etapas? Isso é o problema. Isso é o grande problema. No início, quando a gente começou a trabalhar na etapa, por exemplo, esse projeto da Etapas Vídeo, dentro da etapa, ele se iniciou em 84. O projeto foi feito em 81. Na época, ainda a gente recebia financiamento estrangeiro. No caso, esse projeto da etapa foi aceito e financiado por uma entidade alemã. Então, a gente conseguiu 3 anos de financiamento, o que permitiu comprar de equipamento. A gente conseguiu trabalhar já com Betacam, com equipamento de qualidade, né? Então, foi fantástico. E a gente tinha conseguido um capital de giro. Mas, infelizmente, só durou 3 anos. E, normalmente, não era renovável. Então, a gente começou justamente a demitir muita gente. Chega um momento que eu tinha um cinegrafista. Eu fazia tudo, né? E então a gente começou a abrir uma janela de priorizar vídeo em parceria. E depois abrir vídeo de entrar em licitações, fazer vídeos para as prefeituras, basicamente, para o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde. Eu fiz muitos vídeos sobre a saúde, com a Fundação Nacional da Saúde. Então é isso que permitia, mas era muito difícil, é muito difícil. Foi muito difícil agora. Passou muito tempo parado, a gente passava um mês sem nada, sem dinheiro, sem produzir nada, né? Reduzir a equipe, né? Sem pagar, foi difícil. E foi se tornando cada vez mais difícil. Eu acho que hoje em dia é impossível montar. Você hoje em dia hoje, a realidade de hoje, você depende de quê? Numa demanda, que já tem um orçamento, já tem um projeto, senão você vai entrar na funcultura, você vai entrar nesse tipo de projeto. É muito difícil. E é pontual. A vantagem que você, com a tecnologia que avançou muito, você não precisa de ter esse monstro de equipamento. Você faz tudo em casa. Em computador você tem tudo. Então é bem mais barato.
Antigamente uma câmera era $50 mil no Betacam, era absurdo. Né? Hoje você, com $2 mil, você tem uma câmera decente. Então, em relação à produção, poderia acontecer, mas quando a gente pensa em financiamento, hoje em dia, uma Etapas Vídeo não seria possível. Acho difícil. Acho muito difícil. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Fica conosco. Estamos de volta com Imagens nas Mãos, recebendo hoje André Gerard, um dos co-criadores do Etapas Vídeo. André, como anda o Etapas Vídeo hoje? Acabou a Etapas Vídeo. Mas só resumindo um pouquinho. A primeira fase da Etapas Vídeo foi dentro da Etapas, que tinha aqueles 3 projetos. Isso foi até 1987. O projeto tinha acabado o financiamento e a etapa estava em crise financeira, né? Se reestruturando. Então eu dei uma louca, eu decidi, como já tinha tido uma experiência nesse primeiro projeto, de começar a fazer projetos que eram financiados pela prática tinha pedido para fazer o vídeo. Então entrava o dinheiro e funcionou muito. Eu cheguei a equilibrar mais ou menos com o dinheiro que vinha da Alemanha. Então, fiquei super animado e disse, dá para fazer, o meu sonho era isso, até um projeto social, mas que se autofinanciava, que não dependia mais de recursos externos. Era meu sonho. E eu achava que era possível. Só que, nesse momento que eu iniciei isso, foi uma crise financeira de todas as ONGs, quer dizer, a ajuda internacional que vinha para o Brasil começou a diminuir, porque a África era mais prioritária naquela época. O Brasil estava saindo da ditadura, então já não havia tanta necessidade. Toda a América Latina, inclusive, já estava no processo de democratização, né? E muitas ONGs não tinham recursos. Então, uma grande parte da minha clientela sumiu. E, por exemplo, eu tinha também muitas atividades com a saúde, também entrou em crise. Então, começou a ser super difícil. Eu não consegui ter capital de giro, mas eu segurei durante 10 anos, mas foi uma luta terrível. Produzi muitos vídeos, mas foi terrível. E depois disso, chegou um momento que eu tive que parar, também tive um problema de saúde, eu fiquei mais ou menos um ano sem trabalhar, e eu voltei a trabalhar com freelance, junto com o pessoal os ex-combatentes da TV Vive, que estão ainda no Centro Luiz Freire. Então, a gente continua trabalhando, fazendo nossos vídeos populares. O senhor mencionou também no primeiro bloco que um dos principais critérios para decidir os temas dos vídeos eram a relevância que o tema teria na sociedade. Então, qual é que o senhor acha a importância do Etapas Vídeo como um fator de mudança social? Bom, na sociedade não teve muito, não, porque na época a gente nunca teve acesso à difusão das televisões públicas, não tinha. Só tinha de vez em quando a TVU. É uns poucos que tinha, mas que tem uma audiência muito fraca comparada com as outras. Então, a relevância que tinha era a devolução que a gente fazia nas comunidades. Tinha um projeto muito interessante, que é o projeto TV Vive, que era justamente TV nos bairros. Isso foi fantástico. A gente fez um pouco parecido, a gente chama Videobairro, que era muito parecido, era mais localizado, e a gente trabalhou muito com vídeos da própria TV Vive. Então, o que foi importante, que pela primeira vez, porque naquela época, qual era a imagem que se tinha na televisão pública das populações pobres? Era polícia, doença, tráfico, era isso. Era a página policiais. E eles assistiam isso. Então, com esses vídeos projetados dentro das comunidades, pela primeira vez eles têm uma visão positiva deles, uma visão de luta, de perspectiva. Então, eu acho que isso era muito importante. Claro que era muito limitado, né? Mas e chegou a um certo tempo, a partir dos anos 2000, começou a ficar muito difícil fazer isso por causa da violência que já existia dentro dos bairros. Naquela época, ainda você tinha a possibilidade de fazer isso. Hoje seria muito difícil. E não tem sentido, porque todo mundo tem televisão. Na época, pouca gente tinha televisão ainda. E hoje a realidade é outra. Você tem que produzir pensando nas redes sociais.
Então a linguagem é outra, o produto final é outro, né? Eu acho que isso é muito importante, né? É muito mais fácil com o celular, você pode fazer um filme muito bom, né? Então eu acho que tem muita gente, inclusive, a gente não pode dizer que acabou. Eu acho que existem muitas atividades espontâneas dentro dos bairros que a gente não conhece, mas que funcionam. Eu tenho até um projeto de tentar fazer o levantamento disso. Eu tenho certeza que existe. Se transformou, é totalmente diferente, mas que existe, existe. Eu tenho absoluta certeza disso. O senhor pode comentar um pouco mais de como seria esse projeto? Primeiro, é fazer um trabalho de pesquisa. Levantar, quer dizer, não é só esse projeto de comunicação, esse projeto de promovimento de bairro. Porque todo mundo está dizendo que acabou-se. Não tem mais associação de moradores, não tem mais conselho de morador. Muitos são tomados pelos tráficos. Isso é a realidade no Rio. Aqui tem um pouco, mas não é tão grave. Mas que existe fome de resistência dentro dos bairros, com certeza existe. São diferentes. Tem a questão do gênero, tem vários. O problema é que eles são ainda parcelados, não são articulados. Então, eu acho que um trabalho de uma ONG seria um pouco o projeto. Você primeiro pesquisar isso, levantar isso e tentar, como a gente fez no início, tentar articular isso para ter força. Mas que existe resistência, tem. Só que ela é fragmentada, ela não é uma força política, vamos dizer. Falando sobre relevância, quando mencionamos que os curtas foram digitalizados através do projeto de acervo de vídeo popular em Pernambuco, como é que o senhor enxerga essa possibilidade das novas gerações conseguirem acessar esses conteúdos? Para mim é uma grande satisfação, porque era um grande problema. Inclusive, eu perdi muitos vídeos, muito. Ou eu perdi porque a gente mudou de várias casas, se perderam. Outros porque muitos filmes não se deterioraram, né? Acabou, se ressecaram, está perdida. Né? Muitos pensei que tinha perdido e descobri que estavam no YouTube. Foi uma grande alegria. Esse projeto que se lançou com o Vinícius foi fantástico, porque até que enfim a gente vai conseguir digitalizar todo o arquivo que a gente tem. Né? Até recuperar mesmo os que são bem quase destruídos, mas se consegue. Né? Então eu acho que é fundamental de ter isso, porque eu acho que a história é fundamental para essa nova geração. Ela não vai, nada se inventa, todos se reproduzem de uma maneira diferente, de uma dinâmica diferente. Então, acho que é fundamental a gente ter essa memória e não somente ter, mas divulgar, como faz esse projeto do Vinícius. Eu acho fundamental. Para mim, é uma grande satisfação isso. Quais são os principais desafios ao fazer pautas sensíveis e socialmente importantes como eram as duas etapas? Não, dificuldade porque tem muitas, né? Um fato. O negócio é conseguir fazer, né? Mas que tem muito. E tem que ter recurso. Tem que ter recurso. Como eram a abordagem que vocês faziam com os moradores das comunidades quando iam gravar? Isso eu acho que isso é importante. Quer dizer, a gente, quer dizer, eu no meu caso, eu tinha uma forma de trabalhar porque eu já vinha trabalhar antes, desde os 20 anos de idade, eu trabalhava com o trabalho social, com as comunidades. Muitas comunidades me conheciam, né? Então, eu acho que era muito importante a maneira de você entrar na comunidade, a maneira de falar com as pessoas, a maneira de abordar as pessoas, né? Porque eu me lembro que às vezes eu trabalhava com estagiários, no caso vocês, né? E eu percebia que às vezes a imagem era o que se via nas TVs oficiais. Por exemplo, uma coisa que eu não aceitava, quando chegava, tinha uma senhora, aí você entrava na casa da senhora e falava: ô mulher, fala. Eu dizia: não, eu não aceito isso, respeita. Primeiro você pede autorização para entrar. Você aceitaria que alguém entre na sua casa, então você pede autorização. E você tem o maior respeito, é a senhora. Você vê na televisão pública, até hoje, a maneira de eles falar, como se fosse sem respeito. Então, eu acho que isso é fundamental. E outra coisa, elas sempre são invadidas e nunca tem retorno. Então, a gente assume um compromisso de, não, esse trabalho não é para... Primeiro, perguntar, qual é a televisão? Diz, não é nenhuma televisão. Aí fica frustrada. Não aparece televisão. Não, esse trabalho é para explicar qual era o objetivo do vídeo, e que esse vídeo seja produzido e divulgado na comunidade. E tinha que fazer mesmo.
A gente fazia questão de fazer mesmo. Eu acho que era isso a grande diferença. Como é que o senhor enxerga a valorização das pessoas? Porque o senhor mencionou que algumas pessoas, quando eram abordadas e descobriam que não era uma TV, não gostariam de fazer parte. Como é que o senhor enxerga a valorização e o entendimento das pessoas em relação a ONGs ou projetos como o Etapas Vídeo? Da própria população, Isso, da própria população. Eu acho que eles aceitavam a partir do momento que você fazia um trabalho de conjunto também. Não tinha imposição nenhuma, né? Tudo o que se fazia era decidido junto, né? A gente explicava o porquê, a gente fazia e toda a equipe nossa que trabalhava, por exemplo, tinha um rapaz que trabalhou comigo desde o início. Um rapaz que eu conheci, ele tinha 14 anos de idade, ele morava numa comunidade, né? E era um cara que era muito animado, ele conhecia todo mundo, né? Então era fantástico, né? Porque às vezes a gente entrava numa comunidade, passava de repente perto de uma boca, quando saía do carro com tripé, os caras pensavam que era uma metralhadora, ficava um clima, mas ele chegava e conversava, sabia onde que a gente podia entrar e como que a gente devia sair, como devia entrar. Isso foi fundamental. Eu não comecei direto a entrar, eu tinha uma vivência anterior. Para mim, ajudou muito. Eu acho que isso que deu um pouco a característica da maneira como a gente trabalhava. De não considerar como você vai fazer uma matéria e vai para casa. Não era isso. Não. Era um compromisso que a duração do vídeo todo. Né? A gente, quando editava, a gente chamava alguns para ver, isso, é por aí, não, isso aqui não pode botar, isso aqui pode botar. Tinha a participação, é isso que fazia a grande diferença. Né? Eu não era muito preocupado com a tecnologia e fazer. Meus vídeos são muito simples. Né? Não tem feio, não tem nenhum, não tem, o que interessa é o conteúdo. Né? Eu dizia sempre, um trabalho de um editor bom, quando a edição não aparece. Se aparece, para mim não é bom não, porque trabalhou para ele próprio. Não pode aparecer. Né? O que vale, o que tem é o conteúdo. E a reação da população. Isso para mim é importante. Toda vez eu na projeção. Né? Eu acho sendo interessante, porque a gente botava um telão que era um lençol no meio da rua. Aí de repente eu pensava que tinha mais gente do lado de trás que da frente. Eu disse, o que é isso? Eles assistiam pelo lado invertido e eu adorava. Então é fantástico, havia uma participação. Isso era imediato. E se não gostava, ele dizia na hora. Nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. Gostaríamos de agradecer muito a presença do nosso convidado, André Gerard. André, obrigada. Eu que agradeço, adorei muito. Eu espero que eu não falei demais. Não, tudo ótimo. Obrigado. No próximo bloco, nós vamos conversar com Lúcia Alcântara, como foi mencionado anteriormente pelo próprio André, que dirigiu o filme Quarto de Empregada. Fique com a gente. Estamos de volta com Imagens nas Mãos. Estamos recebendo agora Lúcia Alcântara. Lúcia é graduada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco e especializada em estudos cinematográficos pela Universidade Católica de Pernambuco. Um de seus trabalhos de destaque é o filme Quarto de Empregada, do Etapas Vídeo. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Agradecemos muito pela sua participação com a gente. Para mim é um prazer. Esse foi meu primeiro filme como diretora, né? Eu tenho uma vida toda como produtora de executiva, diretora de produção, diretora de arte. Esse foi o meu primeiro filme como diretora e produtora também. Então, primeiramente, eu queria dizer que filme é esse. Nenhum trabalhador mora no local do trabalho. Só quem mora no local do trabalho é a trabalhadora doméstica. Documentário sobre algumas trabalhadoras domésticas que viveram e outras que ainda vivem no quartinho da empregada, lugar da privacidade ou da privação. Nos apartamentos são cubículos onde mal cabe uma cama de solteiro, sempre construídos para o poente. E nas casas estão vinculados às chamadas edículas, construção no quintal da propriedade, onde também se encontra o tanque de lavar roupas. O quarto de empregada é a continuação da senzala, diz uma. É mesmo que ser uma escrava, diz outra.
Quando tinha um radinho, a gente se embalava, mas quando acabava a pilha, era aquela solidão. O filme é isso. Após essa grande apresentação, vamos assistir mais um trecho do filme Quarto de Empregada. Na medida que a gente mora na casa do patrão, tem aquele quartinho, ele faz da gente gato e sapato. Ainda o quarto é a continuação da senzala. Justamente, isso aí é mesmo que a gente ser escrava. Ia viver direto numa casa, trabalhar o dia todinho, à noite até 11 horas. De 5 horas da manhã se levantar e começar a trabalhar de novo até aquela hora, isso é uma escravidão. Total. A gente vive numa casa que não é a nossa, então a gente fica dentro da própria casa, onde a gente vai, não tem direito da sala, só tem direito do quarto, da lavanderia e do banheiro. Eu me pergunto se esse quarto é o lugar da privacidade ou se esse quarto não é o lugar da privação. Porque como é que pode haver privacidade quando você habita um lugar que é de outro? Eu não tinha lugar na casa para ficar, né? O único lugar que eu tinha para ficar era o quarto, que eu tinha que me isolar ali dentro daquele quarto, distante de todo mundo. Nem televisão, às vezes, a gente não podia ver na sala, porque quando tinha os patrões, a gente tinha que ficar de longe, né? Para não estar junto dos amigos deles, porque a gente parece que contamina quando chega amigos. Lucy, você foi responsável pela direção do filme Quarto de Empregada e a gente gostaria de saber como foi esse contato com o Sindicato das Empregadas Domésticas para a produção desse filme. Além de direção, primeiramente pela produção, que é o que vem primeiro. Produção no sentido de criar, né? Dirigir já é
a outra etapa. Eu fui convidada por André Gerard para dirigir, produzir esse filme, que era uma encomenda mesmo do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Estado de Pernambuco. Então, eu me reuni primeiro com elas, com a direção. Na época, já estava, não era mais Lenir, era outra presidente do sindicato. E, depois de conversar muito com elas, eu fiz o argumento, né? A gente chama o roteiro de documentário que vai para a edição, por isso que é ele que assina, sabe? Mas o argumento, tudo. Então, eu decidi fazer com empregadas que vivem no quarto de empregada, com sindicalistas que estavam lá no trabalho, empregadas domésticas, e com algumas das 25 domésticas solteiras que se inscreveram no programa de moradia popular do segundo governo Arraes. Então, em 89, elas receberam essas casas, e em homenagem ao Dia da Trabalhadora Doméstica, o nome é Vila 27 de Abril, mas é mais conhecida como Betel, fica lá no Ibura 10. Então, eu fiz pré-entrevistas, né? E escolhi a dedo as personagens, são fantásticas, a maioria já se foi, e dali eu também decidi entrevistar feministas, arquiteta, delegada, e isso tudo, uma junção só mulheres, né? E eu transcrevi tudo transcrevi para poder ir para a edição. Quando eu joguei para a edição, a gente já tinha tudo na cabeça, né? Porque eu transcrevi tudo que uma dizia, os pedaços, os trechos. Esse é um trabalho que eu amo, sabe, fazer. Esse é o trabalho de documentário. Você, como diz Nazija Oshima, o cinema documental é o amor que você tem pelo personagem e a quantidade de tempo que você gasta com ele. Então, você filma, e depois você escolhe o melhor. É a quantidade para trazer a qualidade. Eu sempre faço isso em todos os meus filmes e sempre dá certo, porque a paixão vem daí, do conhecimento, né, que você tem. Então, esse filme, para mim, é muito especial, que foi o primeiro que eu me dediquei como diretora, né, porque eu já sabia muito o que era produzir um filme. Como você mencionou, foi o seu primeiro trabalho de direção. Então, como foi dirigir um filme tão importante, já assim, de primeiro? O filme foi premiado, e também como o filme mostra o quarto das empregadas, o quarto de empregada. Foi difícil gravar o quarto de empregada? Como foi convencer os patrões a mostrar essa parte? Foram várias estratégias. Primeiramente, quando eu aceitei, eu já estava preparada para dirigir. Eu já tinha sido assistente de direção até nos Estados Unidos, sabe? Já estava bem preparada. E o conhecimento do personagem, né? Que eu me preparei para ver quem era, tudinho, como é que eu faria. E como é que eu faria para filmar os quartos. Então, eu tinha 2 assistentes de direção. Um assistente de direção e um assistente de produção. Então, eu consegui filmar na casa de 2 amigas milionárias minhas. 2 quartos bonitos, mas não deixava de ser uma senzala, certo? Que são os bonitão que aparecem aí, tudo arrumadinho, tudo. Mas as minhas assistentes encontraram outros que a gente foi escondida. A empregada da casa que deixou, que elas conheciam, as empregadas de infância, e deu certo. Foram 3 casas que a gente foi escondido, né? Foi, assim, uma invasão, né? E por isso que eu acho rico, porque mostra várias vertentes. E a casa delas, que elas ganharam, dessas, eu escolhi mais ou menos, eu tenho mais 6. Sensacional. Como cada uma colocava a decoração da sua própria casa, né? Essa parte é o que mais me comove. Porque eu fui chegando na casa de uma,
Aí eu disse, sua cama, aquelas camas tubular, sua cama tá com a cabeceira para cá, já na... Por quê? Aí elas tudo, kkkk, começaram a rir. Eu digo, que... Lucy, pobre é assim, quando tem as coisas tem que mostrar. Se eu botar para lá, quem é que vai ver que eu tenho uma cama tubular? Eu achei sensacional. E cheio de bichos de pelúcia, entendeu? Tudo que elas queriam ter na vida inteira. 40 anos de profissão, 50 anos dormindo na casa dos outros, sendo escrava, e receber essa carta, essas casas, elas já estavam aposentadas, né? No caso, essas personagens que a maioria já foi embora. Então, tem que ter essa ligação com o personagem, sabe? Porque tudo é a troca. Você vai conhecendo para depois você mostrar o que há de melhor e o foco, né, do filme, que era o quarto da empregada. Bom, o filme recebeu prêmios e eu gostaria que você comentasse um pouco da sensação de receber esses prêmios e como foi a importância do filme dentro da luta das empregadas, seja anteriormente, né, no momento em que ele foi postado, divulgado e produzido, e agora, na atualidade. Pronto. Primeiro eu vou falar da premiação. Foi uma premiação muito importante, as outras foram, assim, não tão importantes, mas assim, menções, tudo mais, mas essa foi dinheiro. Eu inscrevi na Jornada Internacional de Cinema da Bahia, de 96. E muita gente disse, nem adianta, não vai passar não. Aí, está certo, aí recebi um telegrama, né, e um telefonema, dizendo, você pode vir, a gente não tem dinheiro. Eu digo, não, eu vou por minha conta. Não, a gente tem até um lugar. Eu digo, não, meu irmão tem um apartamento em Salvador. Então, eles amaram, né? Lá fui eu e meu ex-marido. A gente foi e passou o filme lá, a gente assistiu todos. No dia da premiação, ligaram para a casa do meu irmão. Isso tudo telefone fixo, viu, minha gente? 96. Ligaram e minha cunhada atendeu. Eu estava na rua vendo outros filmes. Quando eu cheguei, ela se ligaram do festival, perguntando se você vai ficar até amanhã, que é a premiação. Eu digo, vou, só vou no outro dia. Eu acho que tu vai ganhar um prêmio. Óbvio que eles não iam ligar para mim, para quê? Para saber que roupa eu ia, não era. Aí eu disse, eu não acredito nisso. Então, eu ganhei um prêmio especial da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, em dinheiro, melhor filme ou vídeo. Naquela época se fazia vídeo em VHS, em Umatic, né? Melhor filme ou vídeo educativo. E foi muito... Eu nem acreditei. Quem me entregou o prêmio foi Dira Paz. E eu achei mais linda ainda uma mulher entregar o prêmio. Foi muito bacana. Agora, como mostrar isso a elas foi o seguinte. A gente lotou o Teatro do Parque. Isso já foi em 95, né? Um ano antes do festival. O sindicato fez uma campanha, acho que foi ônibus, combis, né, levar, lotou, foi lindo. Dona Madalena Reis foi com a comissão dela, veio agradecer, achou lindo, foi tudo lindo. Daí, qual era o problema na época? O formato, né? Então, a gente fez em uma tique, passou para fitas VHS. Muitas para distribuir lá no sindicato. Aí a gente deixou lá um monte, né? Aí passou os anos, passando o tempo. Foi quando eu decidi colocar em DVD. Tudo por minha conta. Aí, outra, para partir de um formato para outro, a tecnologia já permitia, né? Colocava Betacam, para depois passar para DVD. Vocês não têm ideia do inferno que é isso, não. Aí fui lá, aí já era outra presidente do sindicato que, infelizmente, se foi agora em março, Luísa. E ela enlouqueceu, porque ela tinha visto uma VHS velha, sabe? Ela enlouqueceu. Aí eu disse, isso aqui tudo para você distribuir. Foi distribuído. Aí, quando foi um pouco tempo atrás, antes da pandemia, eu disse, acho que já dá para a gente ver se cabe
que agora cabe longa no YouTube, né? Mas cabia, aí a gente conseguiu fazer e eu divulguei. Na verdade, foi depois da pandemia, desculpa. E eu divulguei, já está disponível no meu canal. Você vai no YouTube, Lucy com I Alcântara. Tá, todos os meus filmes estão lá. E o Quarto de Empregada. E o engraçado é que volta e meia, desde 95 até agora, que de vez em quando me chamam para palestras, para mostrar não sei o quê. Agora fica mais fácil todo mundo ver em casa, no YouTube. E, Lucy, como é que você vê a importância da digitalização desses vídeos para a sociedade? Isso aí é de suma importância. Isso aí tem que já pensar em fazer tudo do passado, porque tudo hoje é o quê? Audiovisual. Você vê as crianças com 1 ano com um celular. Então, se fizer, eu já fiz de todos os meus filmes, né? Não faço dos outros, porque eu não tenho dinheiro para isso. É complicadozinho. E perguntando até para a televisão, que é outro formato, né? Também eu já tenho um formato de televisão. Cada televisão tem um formato assim, eu não sei qual é o da TVU. Mas também está disponível para vocês. Lucy, e como esse filme, 30 anos depois, ainda pode estimular a discussão sobre os direitos das empregadas domésticas? Olha, veja bem, antes de vir aqui nessa entrevista, eu revi o filme ali no meu canal do YouTube. E me deu vontade de chorar, como sempre. Porque mesmo com as dificuldades técnicas, dificuldades não, limitações técnicas que a gente tinha há 30 anos, é muito atual o filme. Porque ainda vivemos numa diferença de classes absurda. Muitos daqueles quartinhos bem... Quarto não, entulhinhos que tem no filme podem não existir hoje, porque a maioria daquelas patroas, que é tudo patroa, assim, que a gente chama assim, que não tem dinheiro e contratada de qualquer jeito, é por isso que elas deixaram de ter uma trabalhadora doméstica, porque elas não podiam pagar, nem queriam pagar o E-Social, o CLT, as coisas todas, que por muito custo as trabalhadoras domésticas conquistaram, né? Então, pode ser que não exista mais hoje, mas é muito importante que se debata. A gente vai deixar de debater a escravidão? Nunca. A gente vai deixar de debater o Holocausto? Nunca. Então, a gente não pode deixar de debater como muitas trabalhadoras domésticas viveram no inferno, meses e meses sem ver a família, elas dizem isso no filme. E outra coisa, sendo estupradas, muitas desgraças. Então, o filme, ele traz, porque existe ainda, o Brasil é muito grande, né? Pode não ter nas cidades grandes, mas nas cidades pequenas, que sempre tem aquela que gosta de ter uma escravinha, sempre tem aquela famíliazinha que quer ter uma escravinha dentro de casa, entendeu? Vem lá do interior e trata como escrava. Isso é escravidão. Quarta empregada é a senzala, não tem para onde correr. Se existe, e hoje é errado, porque o que tem que ter é uma cozinheira, arrumadeira, sei lá, e uma babá. Você tem que ter 2 coisas. Você não pode ter uma pessoa que faça todo o serviço e durma na sua casa. Isso não pode existir. Por isso que o filme ainda é atual. Porque a pessoa faz, será que ainda, sabe? Então, tem muita gente que tem muita raiva dessa lei, né? Dos direitos que as trabalhadoras domésticas conquistaram. Tem muita gente que odeia. Eu convivo muito, eu entrevistei muitas patroas. As patroas odeiam esse filme. Toda ela. Odeiam esse filme. Então, eu acho muito atual e eu acho que é muito importante e graças à tecnologia, né, que você pode assistir tudo agora em qualquer lugar, em qualquer aparelho, em qualquer coisa que você tenha, assim, viva o audiovisual. Lucy, nós agradecemos muito a sua participação e por ter aceitado vir aqui compartilhar sobre esse filme hoje. Para mim, que foi uma honra, eu disse a Ivana o quanto eu gostei de ser convidada
e me senti assim aberta, um espaço aberto para falar o que eu quiser, que o mais importante é isso. Agora eu gostei mesmo foi dessa caneca. Que título lindo, que sensibilidade, muito lindo, imagem nas mãos. Gostei demais. Muito obrigada. Bom, o Imagem nas Mãos vai ficando por aqui. Você pode acompanhar esse e outros episódios no canal do YouTube da TVU Recife e do Laboratório de Imagem e Som, o LIS, do Departamento de Comunicação Social da UFPE. A série Imagem nas Mãos é uma produção de estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, com o projeto Acervo de Vídeo Popular de Pernambuco, em uma coprodução da TVU com o LIS. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até a próxima.